Glória a Deus. Queridos, primeiro livro do profeta Samuel, vamos dar continuidade. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, dos versículos de número 2 ao de número 6. Livro do profeta Samuel, capítulo de número 7. Versículos de número 2 ao de número 6. A versão que eu estarei lendo é a Almeida Revista Corrigida. Amém? Lemos assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Amém? Glória a Deus. Pai, fala conosco, Senhor. Nos traga também entendimento, instruções. Norteia a nossa vida, Senhor Deus, através da Tua palavra. Que venhamos, ó Pai, a nos rendermos, baixarmos a guarda, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor continue falando conosco. E que possamos ter sensibilidade, ó Deus, de podermos identificar a Tua voz falando conosco nos mínimos detalhes, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Oramos e fazemos isto imensamente agradecidos. Glória a Deus. Queridos, já falamos aqui, e só para retomarmos esse assunto e partirmos já para a segunda parte, Samuel era um homem fiel e obediente a Deus. A fidelidade e a obediência de Samuel, ela deve ser por nós copiada. Samuel, um exemplo de fidelidade, um exemplo de obediência. Falamos aqui já a respeito de como sucedeu o ministério de Samuel, como ele foi colocado diante de Deus por sua mãe Ana, o que aconteceu naqueles dias. Mas agora Samuel está diante de um quadro bastante difícil. Já falamos aqui que Samuel foi sacerdote, profeta e juiz. Samuel também foi chefe militar e chefe político. Ele conduzia as coisas da forma que Deus o dirigia para fazer. Então Samuel colocava-se diante de Deus e diante de Israel para que fosse feito a vontade de Deus. Quantas vezes Samuel falou com o povo como sendo profeta, como sendo sacerdote, e a partir do versículo de número 6, nós vamos ver Samuel como juiz, julgando Israel. A partir daí é que Samuel se torna juiz e passa a julgar Israel pelos seus feitos. Até então, Samuel era conduzido por Deus para tratar de Israel como sacerdote, levava a vontade de Deus, levava a vontade do povo, intercedia pelo povo a Deus. Como profeta, ele trazia a mensagem de Deus para o povo. Agora, como juiz, o Samuel, ele vai estar colocando-se diante de Deus e diante do povo para tratar dos assuntos pertinentes ao que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Israel estava distante de Deus. Israel estava longe de Deus, separado de Deus. Por conta do quê? Por conta do pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado faz com que Deus não ouça o que o homem esteja falando. É por isso, queridos, que naquele dia, muitos irão dizer em teu nome. E ele vai dizer: não vos conheço. Por quê? Porque durante toda uma trajetória, mesmo falando, mesmo servindo a Deus, isso que é interessante, queridos, mesmo servindo a Deus, mesmo cantando, tocando, pregando, orando,
Naquele dia muitos irão ouvir da parte do Senhor: eu não te conheço. Por quê? Porque durante essa trajetória de cantar, orar, pregar, ensinar, fazer tudo isso servir ao Senhor, estavam fazendo em pecado, estavam fazendo distante de Deus. Quantas pessoas já não têm mais o temor em si de subir a uma tribuna para falar da palavra de Deus? Quantas pessoas já perderam o temor em pegar um instrumento para tocar? Quantas pessoas já perderam o temor de pegar um microfone para cantar, para pregar, para ensinar? Perderam o temor. Agem por conta própria, esquecendo-se do que o Senhor diz através do livro dos Salmos: não te estribe, não te sustente no teu próprio conhecimento. Conhecer a Deus é maravilhoso. Se relacionar com esse conhecimento que nós temos a respeito dele é melhor ainda. Ouvir o que ele diz é maravilhoso. Colocar em prática aquilo que ele diz através da voz escrita é melhor ainda. O povo de Israel tinha Deus como único e verdadeiro Deus. O povo de Israel tinha a promessa de Deus. O povo de Israel tinha a proteção de Deus. O povo de Israel tinha homens dirigidos, enviados por Deus para guiá-los. Então, tudo isso, diante das maravilhas, dos milagres, não foi o suficiente para aquele povo permanecer fiel e temente a Deus. Isso porque, queridos, entraram num momento de que o pecado já não era mais levado a sério. As transgressões já não eram mais levadas a sério. Quando Deus dizia para não se misturarem com outros povos pagãos, eles não levaram a sério, se misturaram. Quando Deus disse para não adorar os deuses, eles foram e adoraram. Quando Deus disse para não trazer para dentro de si, isto é, para dentro da própria pessoa, para dentro do próprio lar, para dentro da própria família, eles não se importaram. Por quê? Porque eles começaram a trazer e viam que as coisas continuavam acontecendo e nada era tão ruim. Falei aqui na sexta-feira próxima passada, eles temiam aos filisteus. Eles temiam os seus adversários, mas não temiam mais a Deus. Eles temiam os adversários, mas não temiam estar em pecado. Olha a situação de Israel. Ter o único e verdadeiro Deus e agir de forma indiferente com este Deus. Por isso, queridos, que na maioria das vezes, quem se afasta de Deus, na maioria das vezes, quem se afasta de Deus não percebe. Acha que não está longe. Acha que não se afastou. Porque continua indo na igreja. Continua sendo um bom marido, um bom pai, um bom trabalhador, um bom filho, um bom vizinho, um bom cidadão. Continua sendo. Mas existe uma coisa que adentrou, que entrou, que ele se envolveu, que foi com o pecado. E, infelizmente, dentro de um contexto, e muito pregado, parece que pecado é adultério. Parece que pecado é só essa situação, adultério, roubo, assassinato. Parece que o pecado, blasfêmia, parece que o pecado, ele se fundiu ou passou-se a ser ensinado somente nesta linha, esquecendo-se de tantos outros meios que nós temos para pecar. Aquele povo não se afastou de Deus. Vou me afastar de Deus e saiu. Não. Aos poucos é que isto foi acontecendo. Então, quem acaba se afastando de Deus, a princípio não percebe. Porque isso é gradativo. Isso é aos poucos. As coisas vão acontecendo. E esta era a situação que Israel se encontrava. E não é diferente nos dias de hoje. Tanto é que quando Samuel trata com Israel, através do texto lido, Deus fala através de Samuel: se com todo o vosso coração vos converteres. Observem, queridos, aqui a palavra nós falamos que ela de conversão, o Samuel está tratando de arrependimento.
O povo de Israel precisava e deveria se arrepender. Nós precisamos e devemos nos arrepender. Só o que acontece, às vezes, o pecado ele é tão pequeno, o que eu fiz é tão pequeno, tão sem importância, que eu acho que Deus não vai nem ligar para isso. Eu tenho uma vida de oração, eu vou pedir perdão para Deus e está tudo resolvido. Como esse Deus é maravilhoso, como esse Deus é bom. Só que nós precisamos pensar, e falei muito sobre isso na pandemia, quando estudamos, como falamos do livro do profeta Jeremias. O que acontece naqueles dias, acontece nos dias de hoje também. E eu falava, os tempos são outros. Nós estamos vivendo em outros tempos. Mas a história, ela está se repetindo. Mas Deus, Ele é o mesmo. O mesmo Deus que usou Samuel para dizer para o povo se converter de todo o coração, é o mesmo Deus que fala para mim e a você para nos convertermos, para nos arrependermos. Mas, como aquele povo no passado, achava que determinadas coisas não tinham problema. Até que Samuel vem e aponta o dedo. Até que Samuel chega e diz para o povo o que estava fazendo com que eles ficassem distantes de Deus. Ora, Deus tem Israel como seu povo, por isso é que Deus enviou sacerdote, enviou profeta, enviou juiz, enviou reis para cuidar do seu povo. E o povo, por muitas vezes, ignorava tudo isso. Achava que, como Deus estava presente nas suas vidas, tudo acontecendo, como nós já falamos aqui, sobre o sol que nasce sobre o justo e sobre o injusto. Mas Deus também diz através da sua palavra, outra vez vereis a diferença do que serve e do que não serve a Deus. Observem que Ele sabe, porque Ele tem a onisciência, Ele sabe quem o serve e quem não está servindo. Quem o serve por amor, quem o serve por obrigação. Tem muitas pessoas que servem a Deus por medo. Estão servindo a Deus com medo de ir para o inferno. Observem, queridos, o que Ele quer é que você o sirva desfrutando de uma alegria que nós viveremos completa, de forma completa na eternidade. É isso que Ele quer. Ele quer que eu e você, como Israel, Ele queria que Israel servisse a Ele pela alegria dele ser o Deus verdadeiro. E não por medo de ser castigado. Então, se não houver castigo, então eu começo a fazer coisas erradas. E foi isso que Israel começou a fazer. Mas o Samuel chega diante de Israel e diz, olha, é Deus que está dizendo para vocês se converterem. É Deus que está falando para vocês tirarem dentre vós os deuses estranhos, é para vocês tirarem os astarotes, é para vocês prepararem o coração para servir ao Senhor. Preparar o coração para o Senhor. Observem, queridos, que uma casa, como nós somos templo do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, e nós encontramos isso lá em 1 Coríntios, que nós somos templo do Espírito Santo, que Ele habita em nós, não proveniente de nós, mas Deus envia o seu Espírito Santo para habitar em nós, e que nós não somos de nós mesmos, e o texto ainda diz para nós glorificarmos a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós pertencemos a Ele, e se nós temos um dono, já não podemos mais fazer o que nós queremos. Em 1 Pedro nós vamos ver, nesta mesma linha de conduta, de orientação da voz escrita, o Pedro dizendo, porque não fostes comprado com coisas corruptíveis, como ouro e prata, mas fostes comprado pelo precioso sangue. É precioso sangue de Jesus Cristo. Então nós temos um dono. Nós temos a quem adorarmos. Israel tinha esse Deus. É por isso que algumas vezes eu converso com o pastor Isaías e alguns outros irmãos.
Eu não consigo ver como que uma pessoa consegue cantar que eu não sei qual o preço que foi pago por mim na cruz. Eu sei, preço de sangue. Foi preço de sangue. Nesse contexto da música, quer dizer, mistura-se preço com valor. Valor é uma coisa, preço é outra. Eu fui comprado por um bom e alto preço. Que preço é esse? O próprio Senhor diz. O próprio Senhor diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Agora calcule quanto que você vale. Tem um cântico que diz, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você paga um preço alto por uma coisa que não tem importância? Não. Então nós somos importantes para Deus. Israel era importante para Deus. Israel é importante para Deus. E Deus agora, através de Samuel, diz o que tem que ser feito. E isso também repousa sobre nós. Não é porque nós somos cristãos que nós não temos que nos converter. Não é porque nós somos cristãos, lavados e remidos no precioso sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, que eu não tenha que me arrepender. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que estar livre por dentro para estar livre por fora. Eu tenho que estar livre por dentro para poder glorificar a Deus. Para poder me prostrar diante do Senhor. Para poder conversar com o meu Senhor. Já temos dito, o profeta Isaías foi quem falou, que as nossas iniquidades, os nossos pecados, eles criam uma parede, uma separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Então, quem é o culpado de se separar de Deus somos nós, assim como Israel fez. Os irmãos acham que quando Israel começou a se afastar de Deus, foi com coisas que eles acharam mais atraentes? Não. Eles só acharam coisas que não tinham importância. Eles mediram com uma própria régua. Isso aqui não é importante. Isso aqui não tem importância. Deus não vai se incomodar com isso. E ele se incomoda. O texto ainda continua dizendo em Isaías que a glória dele, ele não divide com ninguém. Ele não divide a glória dele. Queridos, ele quer exclusividade. Ele quer exclusividade. Ele quer a minha e a tua atenção. Ele quer o meu e o teu respeito. Ele quer o meu e o teu temor. Porque o temor que está dizendo, que nós estamos falando, é respeito. E Deus estava requerendo agora do seu povo que tirasse dentre deles os deuses estranhos, Astarote, preparasse o coração deles ao Senhor e servir só ao Senhor. Aí o texto diz a promessa, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Eles queriam ser livres das mãos dos filisteus, mas não queriam se libertar das coisas que estavam impedindo, que estavam afastando eles de Deus. As pessoas que me conhecem, as pessoas que te conhecem, elas sabem que você serve a um Deus verdadeiro? Será que não tem alguém que vai olhar para o Moisés ou para você e falar, olha, isso aqui impede. Isso aqui está impedindo. Isso que você falou não é correto. A maneira que você agiu não é certa. Queridos, uma das coisas que eu fico me perguntando, as postagens que muitos fazem nas redes sociais. Outro dia até perguntaram para mim, Moisés, tem foto da sua família, os seus filhos são pequenos, você não coloca fotos suas na sua rede social? Eu falei, não. Fizemos aniversário de casamento, eu não vou postar. Meus filhos fez aniversário, maioridade, concluindo o ensino médio. Não. É medo? É algum receio? Não, queridos. Não é isso. As pessoas que tiverem que me conhecer, elas irão me conhecer pessoalmente. Está aqui o Alcides. 13 anos estamos juntos ali trabalhando. E quantas coisas temos já falado para esse senhor jovem, senhor aqui, a respeito de uma vida com Deus. O Senhor levanta homens e mulheres.
assim como levantou Samuel, simplesmente para tratar com o povo de Israel. Simplesmente para tratar com o povo de Israel. Foi uma vida, foi um ministério, foi um legado, foi todo um sacrifício para servir a Deus. E durante toda a vida de Samuel, antes mesmo de nascer, ele já havia sido consagrado a Deus. E às vezes nós não nos consagramos para fazermos aquilo que precisamos fazer, para fazermos aquilo que fomos chamados. Achamos que está bom. Observem, queridos. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só o Senhor. Eles ouviram o que Samuel havia dito. Agora observem, entre o pecado e a vontade de Deus, eles escolheram, vamos ficar com a vontade de Deus. Entre o pecado e a voz vinda da parte de Deus pela boca de Samuel, vamos ficar com a palavra de Deus. Se ele está falando para nós tirarmos os deuses estranhos, Astarotes, os Balaíns, vamos tirar. Se ele falou para preparar o coração, vamos preparar o coração. Se ele falou para servirmos somente ao Senhor, vamos servir somente ao Senhor. E quantas vezes Israel prometeu isso para Deus? Serviremos só ao Senhor. E nós podemos ver como nós servimos a Deus. Era assim que Israel muitas vezes estava servindo. Preparar o coração, vir com um coração sensível, vir com a guarda baixada, vir querendo ouvir Deus falar independente da mensagem que seja ela corretiva, seja ela punitiva, seja ela de instrução, seja ela de direção. Eu quero ouvir Deus falar. E se eu tiver que tirar alguma coisa, se eu tiver que acertar alguma coisa, eu vou acertar. Porque melhor é cair nas mãos de Deus do que cair na mão dos homens. Os filisteus não iam ser, eles iam ser implacáveis contra Israel. Eles não iriam poupar Israel. Não. Mas observem, o medo que eles tinham dos filisteus não era o medo que eles tinham de Deus. E Deus falou assim, eu vou livrar vocês do medo que vocês têm, para vocês verem quem eu sou. Mas primeiro, como falamos de Josué na sexta-feira próxima passada, o Senhor falou para Josué, diga ao povo que se santifique, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. E nós sabemos que Deus, ele age assim. Primeiro eu me santifico. Primeiro eu preparo o meu coração. Primeiro eu tiro tudo aquilo que está me impedindo de me relacionar com Deus. Queridos, e pare para refletir. Deus é um Deus de ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Se Ele é o mesmo, Ele está vendo o passado, presente e futuro. Ele está vendo. Agora, se Ele é o mesmo, eu também sou o mesmo. Eu continuo guardando coisas que Ele já mandou eu tirar. Eu continuo com caprichos que Ele já mandou que eu parasse. Porque com Israel foi, você pare, você tire, você se converta, você prepare, você se coloque, você sirva. Isso foi a conversa com Israel. E é essa a conversa conosco nessa noite. Essa é a conversa conosco nesta noite. E eles pegam, fazem o que? Eles escolhem, tomam a decisão de servir somente ao Senhor. Mas primeiro, queridos, para que eu possa servir, permita que isso desça ao teu precioso coração. Para você servir, primeiro você tem que obedecer. Para que eu possa servir legitimamente a Deus, ser um servo de Deus, primeiro eu tenho que obedecer. Obedecer o quê? Eu preciso tirar de dentro de mim, eu preciso tirar do que está ao meu redor, para que eu possa servir a Deus. Então, se eu não tiro, eu posso servir. Mas naquele dia,
o reconhecimento não acontecerá. É desta forma, é simples assim. O povo de Israel entendeu, tiraram dentre si os balaíns, os astarotes e serviram só ao Senhor. Agora observem, foi o que Deus tratou com eles? Foi, vocês sirvam. Agora o Samuel chega e diz para Israel, olha, vocês precisam se congregar. Vocês precisam se reunir. Vocês precisam estar juntos. Por quê? Veio da parte de Samuel essa orientação. Porque, queridos, quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Quando nós estamos juntos, nós cuidamos uns dos outros. Quando nós estamos juntos, nós sentimos a necessidade um dos outros. Eu escrevi no Para Hoje e Agora, deixei lá no status, deixei lá no story da página aqui do Facebook, aqui, da Genuína, eu escrevi, às vezes, queridos, você estende uma mão. E é fácil fazer isso. Mas você não sabe quem está do outro lado, se está querendo essa mão estendida à direção dela. Uma das coisas que lidar com o ser humano é muito complicado. E nós vamos ver Deus vendo a criação dele sendo complicada com ele. Lidar com o ser humano é muito complicado. Deus, ele lida com cada um de nós. E isso, para nós, é tranquilo. Mas para Deus, queridos, para Deus ele fica olhando, por que você está fazendo isso? Você precisa entender que isso está errado. Não que Deus sinta dificuldade. Não que Deus sinta algum problema em lidar conosco, não. Mas nós precisamos ver que nós somos complicados. Com Deus e conosco mesmo, entre nós mesmos. Se você liga para a pessoa, se você liga, é que você está querendo se intrometer onde não é chamado. Se você não liga para a pessoa, é que não se importa comigo. Se você abraça, está muito afetivo. Se você não abraça, tem alguma coisa de errado. Nós somos assim. Então Samuel falou, vocês estejam juntos, estejam reunidos. Estejam com um só propósito. Porque vocês já separaram, vocês já tiraram o que impedia de se aproximar de Deus. Agora vocês podem servir a Deus. Por quê? Porque vocês foram obedientes à voz dele. A ordem que ele deu, vocês foram obedientes. Aí observem, e ele se diz assim, então vocês se reúnam em Mispa. E o que o texto diz? Que todo Israel se reuniu. Quando Deus falou com Josué, e é importante sempre estar trazendo isso, porque Deus ele trata de forma pessoal e também trata de forma coletiva. A mesma palavra que serve para o individual, serve também para o coletivo. Porque Deus, quando tratou com Israel, através da vida de Josué, Deus disse, diga ao povo que se santifique. Não foi para uma pessoa, disse para todo o povo. Então a ordem de Deus, a palavra dirigida por Deus, servia de forma individual e serviu para o todo o coletivo. Serviu para todos. E todos tiveram que se santificar. Porque todos entendiam o que significava se santificar. Todos entendiam que tinham que se separar. Todos entendiam que tinham que fazer e tinha que ser feito para Deus. E quando se faz algo para Deus, tem que se fazer de forma correta. Tem que se fazer da forma que Ele diz para ser feito. Observem, queridos, quantos de nós já tomamos posse da palavra que foi cantada aqui, domingo retrasado, se eu não me engano, pela pastora Camila. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantos de nós já recorremos a esse texto sagrado, Mateus 11? Quantos de nós já recorremos ao Senhor porque estávamos cansados e sobrecarregados, sem sabermos o que fazer, sem em que direção prosseguir? Nós recorremos ao Senhor e Ele disse para mim e para você, nós desfrutamos da promessa, nós desfrutamos do ir até Ele. E Ele também dividiu conosco aquilo que estava tão pesado para nós. Como é maravilhoso
desfrutar de uma palavra quando ele diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, quando ele diz: vocês se convertam, aí parece que é mais difícil. Mas é o mesmo Deus falando. É a mesma voz chegando ao meu e ao teu coração. É a mesma voz que chegou ao povo de Israel dizendo para que eles se convertessem. E por conta de querer ser livre por fora, eles precisavam ser livres por dentro, livre por fora. Aí sim, o Senhor vem e faz e cumpre a sua palavra. Porque eles entenderam o que precisava ser feito. Será que nós estamos entendendo o que é preciso ser feito? Será que os irmãos, as pessoas que nos ouvem pelas redes sociais estão entendendo o que precisa ser feito para que haja um livramento da parte de Deus, uma intervenção da parte de Deus em nosso favor? Se eu preciso de uma intervenção, seja ela em qual âmbito e qual natureza for, se eu preciso de uma intervenção da parte de Deus, eu preciso primeiro preparar o meu coração. Eu preciso me arrepender. Eu preciso ser obediente. E não é trocadilhos não, queridos, é promessa. Ele promete, ele cumpre. Se ele promete que vai intervir, se ele promete que vai agir em meu favor, ele vai. E se ele promete que vai me castigar, se eu não obedecer, ele vai me castigar. Já falamos aqui, permita mais uma vez eu dizer isso. Um atributo não anula o outro. Todos têm o mesmo peso, todos têm a mesma medida. Ele não é mais amor do que justiça. Não. A justiça de Deus, toda vez que a santidade de Deus, ela é atingida por nós, toda vez que o nome santo do Senhor é colocado em prova por conta das nossas atitudes, das nossas palavras, e por que não dizer por conta dos nossos pensamentos, todas as vezes que essa santidade de Deus que Ele requer de mim e de você, todas as vezes que essa santidade ela é atingida, a ação da justiça de Deus, ela entra de forma direta. Então, se eu brinco, se eu não levo a sério o que Deus está falando em amor, a santidade dele entra direto, requerendo de mim e de você uma posição. A santidade não, a justiça de Deus, ela requer de mim e de você uma posição. Então, primeiro ele fala e depois ele cumpre. Agora observe, Israel passou a servir só ao Senhor. E Samuel falou: vocês congreguem em Mispa e eu orarei ao Senhor por vós. Eu vou orar por vocês, eu vou orar ao Senhor. Mas já não estava resolvido? Já não tinha se convertido? Já não tinha tirado os deuses estranhos? Já não tinha preparado o coração? Não estava servindo só ao Senhor? Mas o Samuel disse: eu vou orar por vós ao Senhor. Eu vou me colocar de joelhos. Eu vou colocar o meu rosto no pó. Eu vou falar com Deus a respeito de vocês. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para os irmãos. A nossa vida, mesmo que ela esteja aos nossos olhos boa diante de Deus, nós precisamos de pessoas que orem por nós. E nós precisamos orar por pessoas. Leve a sério quando você disser que vai orar por alguém. Leve isto a sério. Porque não é a pessoa que irá requerer de você, é Deus. A pessoa não vai requerer de mim e perguntar: você está orando por mim? E você vai dizer: estou, e às vezes nem está. Então, se você disser que vai orar por alguém, ore. Porque foi você quem falou que iria orar. E esta tua oração, ela tem valor para Deus. Se a pessoa está bem, ore.
porque às vezes aprende-se assim: vamos orar para quem está enfermo, vamos orar para quem está desempregado, vamos orar para quem está com problemas conjugais, vamos orar. Parece que a gente só vai orar se tiver alguma desgraça acontecendo, algum problema iminente, ou algum problema vivido já. Então vamos orar. Mas nós vemos aqui que Samuel falou: eu vou orar por vocês, já que vocês estão bem, eu vou orar por vocês. Para que vocês continuem servindo ao Senhor, para que vocês continuem com o coração limpo, para que vocês a cada dia continuem preparando o vosso coração. Eu vou orar por vocês. Se eu trouxe uma mensagem aqui para vocês se arrependessem, para que vocês se convertessem, agora eu estou dizendo: eu vou orar por vocês, já que vocês fizeram o que Deus falou para ser feito. Então observem, queridos, às vezes o contexto em que nós vivemos nos leva a acreditar que tudo está resolvido. Mas nós precisamos continuar tirando deuses estranhos, Astarotes, Balaíns, preparando o coração, se arrependendo. Mas a questão aqui não é só se arrepender. Quando diz se converter, está dizendo: você se arrepende e toma um posicionamento que agrade a Deus. Queridos, pare para pensar. Às vezes o arrependimento, o pedido de perdão, às vezes está mais ligado à própria pessoa. A pessoa quer ficar em paz. A pessoa vai pedir perdão porque eu quero ficar em paz. Eu vou pedir perdão porque eu quero resolver essa situação, porque eu já não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu preciso pedir perdão. Não está fazendo aquilo para agradar a Deus. Senhor, é com base na Tua palavra. É porque o Senhor mandou. É porque o Senhor ordenou. É porque o Senhor falou que é para ser feito. Eu vou fazer porque eu quero que o Senhor tenha prazer nas minhas ações. Não é eu ter prazer no que eu estou fazendo. Eu vou sentir prazer, eu vou sentir aliviado quando eu pedir perdão. Por isso que tem, de um tempo para cá, não sei precisar muito, mas essa questão de liberar perdão. Libere perdão, libere perdão. Observem que não é questão. Essa questão de liberar parece que você é que detém. Parece que sou eu que detenho. Eu vou ver se eu libero perdão ou não. E se eu não liberar? Se isso tem validade alguma. E se eu não liberar, tem validade alguma? Então sou eu que sou o detentor? Estou fazendo para mim? Para que eu me alegre? Para que eu me sinta bem? Não! Vejam bem, eles fizeram para alegrar a Deus. Eles fizeram porque Deus falou com eles para que fosse feito. O texto aqui mostra, querido, mais para frente, que eles vão dizer: pecamos contra o Senhor. Foi contra o Senhor que nós pecamos. Então eu tenho que pedir perdão para Deus. Eu tenho que me colocar na presença dEle de maneira que eu o agrade. É de maneira que eu o agrade. Eu preciso pensar um pouco mais sobre isso. Eu preciso pensar um pouco mais sobre a vida eterna com Deus. E se eu, querido, quero servir a Deus de maneira que eu alegre o coração dEle, eu preciso começar pela obediência. E o que Ele tem pedido de mim e de você? O que Ele tem pedido a mim e a você? Se nós olharmos o contexto aqui, diz que o Samuel falou: eu vou orar por vocês. E temos falado: leve a sério quando você disser que vai orar por alguém. Leve muito a sério. É melhor que você não diga. Se não vai levar a sério, é melhor que você não diga que vai orar. É melhor dizer que não vai orar. Porque se você disser que vai orar, então ore. Nós estamos findando o ano de 2024. E quantas promessas foram feitas? Isso parece que se tornou uma coisa comum de se falar, mas é uma verdade. Quantas coisas nós falamos que iríamos fazer para o Senhor e não fizemos.
Mas Ele sabe que nós somos falhos. Claro que sabe. Ele sabe que nós somos pecadores. Claro que sabe. Mas e por que não preparar o nosso coração para servir a Ele? Por que não preparar o coração para estar com Ele na eternidade? O Samuel disse, eu vou orar por vocês ao Senhor. O texto ainda continua dizendo, no versículo de número 6, que eles estavam juntos, reunidos, e tiraram água e derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia. Queridos, isso aqui que eles fizeram, tirar água e jejuar, uma das festas de Israel, esses dois atos, na festa dos tabernáculos, esses dois atos eram realizados. Tirar água, simbolizando que estavam livres, que estavam puros, que estavam limpos. E jejuavam para que o seu sacrifício, aquilo que eles fizeram para Deus, tivesse efeito nos céus. Então eles jejuavam. Então eles pegaram água, derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia. E fizeram só isso, não, e disseram, pecamos contra o Senhor. Nós fizemos o que é desagradável aos olhos do Senhor. Ele orou para dentro do Moisés e falou, Moisés, você precisa mudar aqui. Você não está sozinho nessa, você precisa mudar. O salmista, ele teve uma ousadia, aleluia. No Salmo 139, ele diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar e o meu deitar. Tu me conheces. Tu esquadrinha o meu coração, sem que hajas uma só palavra na minha boca. O Senhor sabe de tudo. Para onde me fugirei? Para onde eu irei da tua presença? Se eu subir aos altos céus, tu ali has estar. Se eu descer nas profundezas do abismo, tu ali também estará. Para onde eu vou me esconder? Adianta, queridos, querer agir de forma contrária à vontade de Deus, se Ele sabe os mais secretos, os mínimos pecados que nós cometemos, Ele sabe. Com Israel foi assim. Samuel não chegou lá porque queria, Samuel chegou lá porque foi enviado por Deus. Samuel não falou o que queria, ele falou o que Deus mandou falar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, o escritor aos Hebreus diz, capítulo 4, versículo de 12, que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. É viva, a palavra tem dono, a palavra é dele. É viva porque ela transforma. Ela é eficaz porque ela faz com que o homem que se arrependa tenha condições de se colocar na presença de Deus e de forma agradável. Ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma. Ela penetra, diz o texto, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Quem é que pode chegar ali, queridos? Quem é que pode separar a divisão da alma e do espírito? Aonde começa e aonde termina? A palavra de Deus consegue. A palavra dele penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e vai mais além ainda. E é apta para discernir, para entender, para compreender, para nos fazermos entender, para nos fazermos compreender. A palavra de Deus. Entender, compreender as ações e pensamentos do coração. Isso está dizendo, você não precisa nem fazer. Você não precisa nem colocar em prática. A palavra de Deus, ela é viva. E eles disseram, pecamos contra o Senhor. Pecamos contra o Senhor. E o que será de nós agora? Se convertam. Mudem a situação. E essa mudança de situação, queridos, é em nosso benefício. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Somos nós que precisamos dele. Mas sabe o que é maravilhoso? Ele conta comigo, ele conta com você.
Ele está contando comigo, Ele está contando com você. E se você parar um pouquinho mais para refletir, o Paulo escrevendo aos Coríntios disse, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você não entendeu ainda, você pode parar e entender. Ele conta com você para ocupar as mansões celestiais que estão preparadas. Ele está contando comigo e com você para recebermos a coroa da vida eterna. Ele está contando comigo e com você para entregar a pedrinha branca com o nosso novo nome. Ele está contando comigo e com você. Mas se Ele precisa de mim e de você, não. Se nós servirmos a Ele, Ele é Deus. Se não servirmos, Ele é Deus. Se quisermos viver uma vida vã, Ele é Deus. Se quisermos nos arrepender, Ele é Deus. Ele não precisa de mim nem de você para ser Deus. Mas apesar dessa glória que Ele tem, o cântico diz, tu te importas comigo também. Ele é um Deus tão ocupado, que Ele está aqui, falando comigo e com você. Ele é um Deus tão ocupado, e Ele se importa com meia dúzia de pessoas que se reúnem no lugar. Ele se importa. E por que Ele se importa? Porque Ele quer que eu e você venhamos a ver o que está preparado para nós. São delícias, diz o texto, delícias perpétuas. Por isso que Ele insiste tanto comigo e com você. Vença. E Jesus ainda diz assim, olha, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai. E como é que Jesus venceu? O que fazia Jesus sentir prazer? Era fazer a vontade do Pai. Eu sinto prazer em fazer a tua vontade, ó Deus. Ele não fez por obrigação. Ele não fez por medo. Ele não fez porque queria algo mais. Ele já é Deus. Ele fez porque Ele se importa comigo e com você. Aquele sacrifício, aquela cruz, aquela coroa, aqueles açoites, nós não suportaríamos. Se por menos nós dizemos não para Ele, imagine os açoites. Agora Ele trata comigo e com você. Se você conhece, se você fala, então você deve praticar. Falou para Israel, vocês precisam praticar. E fala para nós, vocês conhecem o Deus que eu sou. O pouco que vocês conhecem do que eu sou, vocês devem praticar o que eu estou falando com vocês. Se eu conheço a Ele, se eu falo dele, então devo praticar, viver o que Ele diz, me diz para ser feito. Eu preciso viver isso. Nós precisamos viver aquilo que Ele diz para nós fazermos. Nós precisamos viver isso. É preciso preparar o coração para servir ao Senhor. Não se pode servir de qualquer jeito. É necessário ter dedicação no servir em todo o tempo. Para os irmãos que gostam de louvar, dedicação em todo o tempo. Senhor, qual louvor o Senhor quer ouvir hoje? Qual é a canção que o Senhor quer ouvir hoje? A palavra do Senhor diz, minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito, diz a Maria, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então nós precisamos, queridos, dedicação naquilo que vamos fazer. E a dedicação, ela vem com obediência. Se eu obedeço a Deus, eu vou me dedicar. Eu vou me dedicar. É na oração? Eu vou me dedicar na oração. É na palavra? Eu vou me dedicar na palavra. É no cantar? Eu vou me dedicar no cantar. Agora não espere. Porque nós temos uma régua diferente, bem diferente da de Deus.
Bem diferente da de Deus. Às vezes o que está sendo entregue é a única coisa que a pessoa tem para entregar. É aquele louvor, é daquela maneira. Mas ele está fazendo com tanta dedicação para Deus. E às vezes aquele que sabe um pouco mais não se dedica tanto quanto aquele que sabe um pouco menos. Então é preciso dedicação no servir em todo o tempo. É preciso dedicação no ser inteiro para Deus. Ser completo para Deus. Estávamos conversando aqui outro dia, eu e o irmão Tom conversando. Nós podemos ser perfeitos. Porque a palavra de Deus diz, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai. Ser perfeito está dizendo, seja completo, seja inteiro, seja íntegro, seja dedicado. Seja dedicado, seja completo naquilo que você vai fazer para o Senhor, naquilo que você vai fazer para alguém. Seja íntegro, seja inteiro, seja completo. Deus disse para o Abraão, já falei aqui em outra oportunidade, Deus disse a Abraão, anda na minha presença. Aleluia! Anda na minha presença e ser perfeito. Não tem como andar na presença do Senhor e ficar em falta, queridos. Não tem como. Ficar em falta com Ele. Podemos ficar em falta com o irmão, com a irmã, consigo mesmo. Mas andar na presença do Senhor é um ato de estar sendo perfeito na presença dEle. De estar sendo perfeito para Ele. Porque se nós vamos ver quantas coisas Abraão fez de errado. Mas Deus disse, anda na minha presença. Isso nos mostra, queridos, se nós estivermos fora da presença de Deus, fora da direção de Deus, nós seremos imperfeitos. Nós seremos imperfeitos. Então, Ele sabe dos meus interesses. Ele sabe e Ele quer exclusividade. Ele sabe dos meus interesses. Ele sabe se eu estou servindo por amor, por interesse, por medo, por troca. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do meu interesse. Ele se entregou por inteiro. E o que Ele requer de nós? Se entregue por inteiro também. Se converta de todo o coração. Vocês sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Vocês sabem que o Espírito Santo habita em vocês. E o Espírito que habita em vocês foi Deus quem deu. O texto de Paulo falando aos Coríntios diz sobre isso. Então eu preciso me colocar numa posição que Israel se colocou. Se converter, preparar o coração, servir só ao Senhor. Tirar aquilo que está me atrapalhando de me relacionar com Deus. Tirar aquilo que está me atrapalhando de relacionar-me com os meus irmãos. Eu não posso olhar para o meu irmão, para a minha irmã e achar que eu sou o melhor. Não, eu não posso fazer mais isso. Não podemos fazer mais isso. Nós somos perante Deus, nós somos todos iguais. Agora, quem quiser se achar maior, que se ache. Quem quiser se achar melhor, que se ache melhor. E o texto diz, a quem muito for dado, muito lhe será cobrado também. Se Ele nos ensina o que temos que fazer, qual é a dificuldade que temos em aprender? Está faltando alguma coisa? Ele está deixando alguma coisa com duplo sentido? Ele está falando alguma coisa que nós não estamos entendendo? Ele está falando alguma coisa que precisa de intérprete? Ele está falando alguma coisa que foge à nossa compreensão, ao nosso entendimento? Não. Tudo que Ele nos fala, nós entendemos. Tudo que Ele nos pede é possível de ser feito. Tudo, absolutamente tudo o que Ele pede é possível de ser feito. E quem faz é quem se beneficia. Eu não posso fazer nada para que a Roseli, diante de Deus, seja beneficiada. Eu posso orar, posso jejuar, posso clamar a Deus pela vida dela. Mas se ela não tomar uma posição diante de Deus, não vai valer de nada. Vale sim. A minha entrega, a minha dedicação, isso tem valor. Mas se ela não quer, se eu não quero, se o irmão não quer, se a irmã não quer, se o amado ouvinte não quer, isso aí é uma questão pessoal de cada um.
Mas nós não podemos ficar olhando como Israel olhou. Talvez começou por uma pessoa, e o povo todo de Israel se afastou da presença de Deus. Então, queridos, se eu desejo servir ao Senhor, eu preciso obedecer, eu preciso levar a sério quando Ele diz para mim se arrepender, eu preciso levar a sério quando eu digo que vou orar por alguém, eu preciso levar a sério quando eu digo ou sou chamado para fazer alguma coisa para o Senhor, eu preciso levar a sério. O desejo de servir ao Senhor leva à obediência, e foi isso que aconteceu com Samuel. Samuel desejava servir a Deus. A entrega que Ana fez, louvado seja Deus por isso. Mas e se Samuel não tivesse o desejo de servir a Deus? Se Samuel não tivesse, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Se ele não tivesse recebido a instrução de um homem como Eli, um homem que fazia tantas coisas erradas, escondia o pecado dos seus filhos, protegia os seus filhos, já era um profeta, como foi dito, o texto diz, já era um profeta velho, mas não velho na idade, velho porque deixou de fazer aquilo que Deus estava requerendo dele. Mas foi a voz do Eli que Deus usou para falar para Samuel. Quando você ouvir o teu nome sendo chamado de novo, você vai dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. O Samuel levou a sério aquilo que aquele homem, o profeta Eli, falou para ele. E olha que ele já estava bem fora da vontade de Deus. Mas Samuel levou a sério. E nós precisamos levar a sério. E se eu tenho desejo de servir ao Senhor, eu preciso levar a sério o que significa obedecer. Eu preciso levar a sério o que significa fidelidade. E está aí um exemplo de fidelidade e obediência, o Samuel. E queridos, se eu quero servir ao Senhor, isso existe, queridos, uma unidade. Nós podemos servir a Deus juntos. Mas eu, Moisés, tenho que servir a Deus. E, queridos, olha, no servir, eu preciso orar. No servir, eu preciso orar. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso ouvir Deus falar comigo quando eu falo com Ele através da oração. É uma necessidade minha. No servir a Deus existe e precisa-se jejuar. Precisa-se fazer jejum. Precisa-se fazer jejum. Tirar um período, tirar um tempo. Apartar-se daquilo que tanto se gosta. Ah, mas eu não posso ficar sem comer. Não posso ficar sem beber. Existe alguma outra coisa que te possa fazer com que você possa separar-se daquela coisa, jejuar? Existe. Então, no servir a Deus, existe arrependimento. Por isso que o texto diz, Samuel dizendo, vocês precisam se converter. No servir a Deus existe o confessar, existe o abandonar. Provérbios 28. Existe, queridos, no servir a Deus existe temor, precisa existir temor. Os filisteus temiam o povo de Israel por causa de Deus, e o próprio povo de Israel não temia a Deus. Às vezes existem pessoas de outros segmentos religiosos que eles temem mais a Deus do que muitos cristãos. São mais devotos, são mais aplicativos, se aplicam, se dedicam muito mais. Mas no servir ao Senhor existe o temor, existe a permanência, existe a confissão, existe a gratidão no servir ao Senhor. Aí nós achamos que servir ao Senhor é vir para a igreja, é atravessar a rua e entregar um folheto. Olha o que envolve servir ao Senhor. Envolve entrega. Envolve entrega. Envolve verdade. Envolve compromisso. Servir a Deus não se serve de qualquer jeito. O povo de Israel estava ali, servindo a Deus da maneira que estava servindo. Samuel vai lá e dá um puxão de orelha, assim como faz comigo por muitas vezes e com você também. Deus vai lá e dá um puxão de orelha.
Aí a gente se coloca no lugar que agrada a Deus, faz o que agrada a Deus, Deus nos dá livramento, Deus nos faz vencer os inimigos, Deus nos faz vencer as nossas vontades, os nossos pensamentos, os nossos desejos. É Deus quem nos faz vencer. E se deu desta forma, que lá no versículo de número 12 deste capítulo de número 7, diz o texto sagrado assim: então Samuel tomou uma pedra e pôs em Mispa, entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vale a pena ser obediente, vale a pena ser fiel. Vale a pena ouvir Deus falar, vale a pena não só ouvir, mas guardar a palavra de Deus no coração, para não pecar contra o Deus da palavra. Vale a pena. E foi isso que Samuel fez. Chegou para o povo de Israel como sendo alguém que amava aquele povo como Deus amava. E disse: se convertam de todo o coração. Que Deus nos ajude a tomarmos um posicionamento que agrade ao Senhor quando Ele falar conosco. Eu não sei quanto a você, mas tem muita coisa que eu preciso tirar. Tem muita coisa que eu preciso fazer para agradar mais o meu Deus. E acho que nessa questão de agradar eu não estou sozinho. Acho que todos nós ainda precisamos preparar o nosso coração para servir ao Senhor. Oremos. Pai de toda a vida, obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ajudado eu, Moisés, aos meus irmãos, às minhas irmãs, aos meus irmãos, aos ouvintes que estão pela live. Obrigado, Deus, porque é a Tua palavra, Senhor. Não é o Moisés, mas é a Tua palavra. Posso eu estar aqui como o profeta Eli, e os meus irmãos como o menino Samuel, e ouvirem o que está sendo dito, e colocarem em prática. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Finda-se mais um ano, Senhor, e nós estamos aqui, aguardando a vinda de Jesus. Mas também precisamos nos preparar para o dia do encontro. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas palavras que têm sido ministradas deste altar, Senhor, pelos louvores que têm sido entoados. Obrigado, Senhor. Continua nos recebendo na Tua presença, como pecadores falhos, mas arrependidos, querendo cada dia Te servir melhor. Por isso, ó Deus querido, nos ensina, nos conduz, como nos diz a Tua palavra, para que possamos ser perfeitos e agradarmos a Ti. Em nome de Jesus, eu oro juntamente com os meus irmãos que são os Teus filhos, e fazemos isto imensamente agradecidos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra, e nós, como parte desta igreja, reunidos neste lugar, recebemos e confirmamos esta bênção, dizendo: amém. Jesus, está encerrado, que Deus abençoe.